galerinha, Patrícia Fagundes por aqui e hoje vamos falar de semifinais do Campeonato Paulista que acontece nesse final de semana, dia 30 e 31 de março, sábado e domingo. Então, bora pros palpites! O primeiro jogo acontece no sábado entre São Paulo e Palmeiras. Um clássico muito interessante, talvez mais interessante ainda que o jogo entre Corinthians e Santos, porque São Paulo e Palmeiras é sempre um clássico de muita rivalidade, sempre se comenta muito, tanto antes do jogo quanto pós-jogo, então sem dúvidas vai ser um grande clássico, tanto a ida como a volta, né? E a gente tem aí o São Paulo, que o São Paulo pra mim ainda não demonstrou muita coisa nessa temporada. Na Copa Libertadores foi eliminado pelo Tadieres. Para chegar na fase de classificatória também sofreu aí no último jogo, na última rodada da primeira etapa. E as quartas de final também não foram nada fáceis para o São Paulo, que o primeiro jogo empatou com o Ituano e depois venceu por apenas 1-0. Eu não acho que o São Paulo venha tão embalado assim como muito se fala. Acredito que o São Paulo ainda precisa melhorar. Quem sabe a contratação do Pato, né, seja um grande ponto, uma grande virada para o São Paulo para essa temporada, mas vamos esperar para ver. E por outro lado a gente tem o Palmeiras. O Palmeiras se classificou bem para as quartas de final. Chegou às semifinais, até o primeiro jogo não foi muito interessante contra o Novo Horizontino, foi 1-1, mas no jogo de volta o Palmeiras foi lá e meteu 5-0, foi um jogo muito forte assim por parte do Palmeiras e mostrou que não tá pra brincadeira nesse Paulistão e tá afim de ganhar esse ano de 2019. Eu particularmente assim vejo o Palmeiras como um dos times mais sólidos, inclusive dentro do Paulistão 2019. Eu acredito bastante que não vai ser um jogo nada fácil para o São Paulo, nem esse de ida e principalmente a volta, né? São Paulo precisa daqui a pouco tentar um resultado agora nesse primeiro jogo para quem sabe segurar no jogo de volta contra o Palmeiras. Mas a verdade é que eu não acredito muito no São Paulo para esse confronto, tá? Os odds eles estão equilibrados tanto para Palmeiras quanto para São Paulo para esse jogo. Aliás, se trata de um clássico, é sempre muito difícil uma aposta em um clássico, mas eu particularmente prefiro estar ao lado do Palmeiras porque eu não sinto grande segurança do lado do São Paulo. Acredito muito que é um jogo para 1-1, para 0-0. Acredito muito assim em poucos gols e um jogo de empate nesse confronto. Por isso, o meu palpite vai ficar no empate anula aposta a favor do Palmeiras, pagando 1,74 para 1 na casa de apostas Bodog. Nessa aposta, caso o Palmeiras vença, nós temos a nossa aposta ganha, e caso o jogo termine empatado, a nossa aposta é devolvida. E o segundo palpite fica para Corinthians e Santos, jogo que acontece no domingo. Bom, o Corinthians aí vem de uma classificação quase que heróica aí nas quartas de final contra a Ferroviária, jogos difíceis, tanto ida quanto volta. A Ferroviária foi lá e conseguiu um empate nos dois jogos e acabou indo pro pênalti. E nos pênaltis a gente sabe que a gente tem aí o Cássio, que é um grande goleiro do lado do Corinthians, né, que faz a diferença na equipe do Timão. E do outro lado a gente tem o Santos, que se classificou, a gente pode dizer que se classificou bem aí para as semifinais, venceu o Red Bull Brasil sem sustos no primeiro jogo e no segundo jogo ficou no 0-0. Essas duas equipes, elas chegam aí, o Corinthians chega num momento bom, a gente pode dizer, porque o Corinthians tá muito assim com aquele estilo do Carille, rápido e rasteiro, digamos assim, porque o Corinthians ele fica ali sofrendo durante muito tempo do jogo e de repente vai lá e faz o gol e define a partida e vence por um gol de diferença, no máximo 2 gols de diferença. O Corinthians está tendo muito disso, muito daquele estilo de jogo do Carille que a gente viu já na temporada em que o Carille já esteve no comando do Timão. E do outro lado a gente tem o Santos. São Paulo tem um desafio aí para essa temporada, né? E o Santos, o que vai relevar bastante para minha aposta é que o Santos não faz bons jogos fora de casa. Em casa tem feito jogos interessantes e tudo mais, mas fora de casa o Santos não tem a mesma potência que tem jogando como mandante. Por isso, apesar de eu saber que o Santos tem aí uma defesa muito sólida, principalmente aí, mas eu vou optar por ficar do lado do Corinthians para esse primeiro jogo, até pelo fato do Corinthians ser um mandante e tudo mais, então isso vai pesar na minha aposta. E claro, né, que o clássico entre essas equipes paulistas é sempre muito complicado de apostar, assim como eu já disse no primeiro jogo, né, no primeiro palpite,
porque existe um equilíbrio muito grande. Então meu palpite vai ficar aí no empate anula aposta a favor do Corinthians, pagando 1,77 para 1 na casa de apostas Bodog. Eu acho que o Corinthians também vai um pouco mais motivado para esse jogo, principalmente depois daquela declaração do presidente do Santos, falando que eles iam matar os gambás e tudo mais. Então eu acho que o Corinthians está um pouco mordido com essa situação também. Então, não era o momento para ter falado isso também. Então a minha aposta vai ficar do lado do Corinthians, acreditando que nesse primeiro jogo aí o Corinthians vença, mas caso empate, a gente tem a nossa aposta devolvida aí, uma segurança nas duas apostas para as semifinais do Paulistão. E é isso aí, galera, esses são os palpites para esse final de semana, as semifinais do Paulistão. Espero que você tenha gostado, deixe seu like, se inscreva no canal também, ative as notificações para receber todos os nossos próximos palpites. Um abraço e até a próxima!